já sofri um abuso e eu nunca tinha falado nada pra ninguém, até porque a única pessoa que sabia era uma amiga que tava no dia do que aconteceu. Você tinha quantos anos? Foi logo depois do meu primeiro namorado. Eu terminei o namoro e vivi isso. Então eu era muito novinha. Eu acho que eu tinha 16 pra 17 ainda. Acho que eu nem tinha 17 anos. Mas era com uma pessoa que você conhecia? Era com uma pessoa que eu conhecia, mas não era uma pessoa que eu tinha intimidade pra chegar ao ponto de eu querer ter uma relação sexual com ela, sabe? Na verdade, eu só tava ficando com a pessoa, né? Eu só tinha beijado a pessoa e acho que talvez por eu ter beijado, não sei o que passava na cabeça da pessoa, teria liberdade de fazer o que quisesse. Então, naquela época, por eu ser muito nova, eu me culpei por muitos anos, achando que ele estava certo, eu tinha dado a liberdade, ele podia fazer o que ele quisesse comigo, com o meu corpo e pronto. Né? Então, por muito tempo, foi dessa forma que eu enxerguei. A única pessoa que sabia era a minha amiga, que tava no dia lá, presente, e a minha mãe. A minha mãe, na verdade, ela foi saber 1 ano e meio depois, demorei muito pra contar pra ela. Isso pra mim é muito, porque eu tinha uma amizade com a minha mãe, como você viu, de pisquei e minha mãe tá sabendo. Então demorou muito pra contar pra ela. Ela revoltou, ela quis denunciar, ela quis fazer todo o que é o correto, mas eu não queria reviver e voltar. Ainda mais porque era uma pessoa que ainda eu convivia, eu trabalhava com a pessoa. Delicado isso. Então eu ainda trabalhava com a Sim. pessoa no meio público e no mesmo, enfim, vários trabalhos que a gente fazia junto. Eu falei, putz, deixa, eu vou conseguir. Aí, obviamente, a terapia foi o que me salvou. Mas chegou às vias de fato? Foi uma tentativa? Como que foi? Não, chegou a acontecer mesmo. Chegou a Aconteceu acontecer mesmo. Uhum. Chegou a acontecer, chegou a falar não, 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 e acontecer mesmo assim. Então, mas mesmo tendo todo esse cenário, eu ainda por muito tempo achei que eu era errada, sabe? E é isso que eu falo no livro. No livro eu falo um pouco desse caso, eu falo sobre. Mas quando que você percebeu que você não estava errada? Mais velha já. Tipo, Ai, anos depois. Então, na verdade, eu acho que eu percebi que eu não estava errada com uns 21 anos, mais ou menos. Eu tenho 22, acho que ano passado. 20 anos, vamos por 20, 2020. Foi antes do BBB. Antes do BBB. Antes do Tá. BBB eu percebi que Mas também com... e por que você percebeu? Foi a terapia ou foi porque isso foi um assunto que tá falado? Então, a minha mãe, quando eu contei pra ela, a reação dela já foi de me dizer que eu não estava errada e que... Pronto, mas mãe falando, a gente sempre acha que a mãe tem aquele lado leoa, que quer te defender e tal. Então, mesmo a minha mãe falando tudo isso, não foi o suficiente pra eu achar que ela não estava errada. O que foi o suficiente, além da terapia, foi um outro namorado que eu tive, que quando eu contei a história pra ele, ele começou a abrir o leque da cabeça e falou assim... O meu leque da minha cabeça e falou, olha, imagina se fosse essa situação comigo. Você acha que eu reagiria assim? Então, ele começou a tentar abrir a mente, eu entendendo como era mais sobre o caráter do abusador do que sobre mim. Então, ele conseguiu abrir mais minha mente. A minha amiga que estava presente também, foi anos de tentativa de fazer eu conseguir enxergar. E a terapia, com certeza, porque eu ganhei maturidade com a vida automaticamente. E a terapia me deu uma visão nova. Então, acho que foram esses fatores que fizeram eu entender o que estava acontecendo. E você já chegou a falar desse assunto com ele em algum momento? Ou você nunca mais Eu falou falei com no ele? meu livro. Tá, E quando eu falei no meu livro, ele me chamou.